Olá novamente. Nós vamos agora ver o segundo vídeo do conteúdo dessa parte de Conhecendo a Bíblia, voltado para as pessoas que ainda não têm grande intimidade com as Escrituras. Essas primeiras lições são voltadas para as pessoas que querem conhecer melhor essas edições e as Bíblias, e são 6 lições iniciais nesse sentido, seguidas de outras 6 lições, como a gente já viu no vídeo de apresentação, que começam então a tratar um pouco mais o conteúdo propriamente dito das Escrituras. Isso nessa primeira parte dessa edição Conhecendo a Bíblia. Na uma segunda parte que está sendo preparada vai ser sobre os livros da Bíblia, a leitura dos textos da Bíblia propriamente dito, né? E aí a gente vai vendo texto por texto, com calma, na sequência em que eles comparecem nas Escrituras, pelo menos alguns estudos nessa direção. Bem, a questão que nós temos aqui hoje, né, é que nós precisamos, todos nós, para termos acesso às Escrituras, temos que ter acesso a um volume. Hoje em dia eles existem digitais também, enfim, uma versão digital desses volumes para ter acesso ao texto bíblico. Acontece que esse texto vem sendo muito antigo, lembra? A gente já viu isso no vídeo anterior. Originalmente eles eram manuscritos em rolo, e agora eles são encadernados no formato de livro, como a gente já viu. Só que a questão é que as edições modernas trazem algumas notas, algumas observações, algumas coisas juntos ao texto bíblico para auxiliar a nossa leitura. Opa, então quer dizer que nem tudo que está na Bíblia, quando a gente abre o volume, nem tudo que está ali é o texto bíblico? Sim, exatamente isso. Nem tudo é o texto bíblico. E a gente precisa discernir o que é o texto bíblico do que foi colocado lá para nos ajudar, eventualmente algum comentário, alguma anotação, uma referência que o texto faz a outros textos, para nos ajudar na leitura. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bom, eu volto um pouquinho a olhar esses manuscritos antigos, né? A gente vai perceber que esses manuscritos antigos tinham muitas notas, né? Como talvez o manuscrito mais antigo completo que a gente tenha, certamente de um livro da Bíblia, é um livro da Bíblia hebraica, né? Que está nos rolos do Mar Morto. Vamos lembrar, os livros eram feitos em rolos, não eram livros, eram rolos. E o livro de Isaías, o rolo de Isaías, encontrado em Qumran, no Mar Morto, que é do 2º século antes de Cristo, tem o texto de Isaías completo, né? E a gente vê que às vezes tem algumas marcações no texto, algumas anotações que expressam o cuidado, todo o processo de cópia dos manuscritos, que também a gente já viu que havia toda uma série de regras para garantir que o texto sagrado fosse transmitido fielmente. Esse é um outro manuscrito, esse está em grego, aquele em hebraico, né? Esse aqui é um manuscrito em grego, muito antigo, do cerca de 200 depois de Cristo, portanto, muito próximo da época de Jesus e dos apóstolos, e a gente vê que então o texto ele é escrito corrido, né? Não tem divisão em capítulo, não tem divisão em versículos e assim por diante, né? Também aqui é um texto hebraico, né? Uma Bíblia hebraica, já bem posterior, do ano 1300. O que tem de interessante, você veja que já tem todo um arranjo, e aqui a gente já não está mais no rolo, já está no formato de encadernação de livros, são os códex, né, que eram feitos em papiro, em pergaminho ainda, mas que são encadernados, são costurados. E aqui, nesse caso do livro hebraico, a gente vê que já tem toda uma organização, né, com alguns comentários, com algumas anotações
e essas pequenas anotações que aparecem aqui são os sinais vocálicos, que o hebraico antigo não tinha a marcação das consoantes na forma de escrever, então foram criados esses sinais, chamados massoréticos, que indicam como a pronúncia do texto, para preservar a pronúncia do texto, né? Esse texto massorético, que é desenvolvido, essas formas que são desenvolvidas ao longo do primeiro milênio, depois de Cristo, vão gerar o texto massorético, que é uma das referências fundamentais para a tradução das Bíblias atuais. Aqui é um outro exemplo, aqui já é um manuscrito em latim, né? A gente tem toda uma tradição desde o século V de traduções para o latim importantes, feitas do grego. Tem toda uma história, a Bíblia tem toda uma história, né? Muito interessante, muito bonita, complexa, e que as pessoas que traduzem as escrituras estudam com afinco, às vezes por uma vida inteira, né? Esses originais, não os originais que foram escritos, mas esses documentos históricos todos, nós temos uma quantidade imensa de cópias e de fragmentos dos textos bíblicos que dão para a gente uma garantia da antiguidade do texto, que quando a gente abre as escrituras que a gente tem em mãos hoje através da imprensa, né? Esse aqui já é de 1400, do século XV, do início do século XV, e a gente vê que aqui já tem alguma separação, algumas anotações, além de alguns elementos decorativos, né, de muitos elementos decorativos, já começamos a ter um outro tipo de marcação de parágrafo, e a gente vai ver um pouquinho mais disso também. Ou essa daqui, que é a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, traduziu a partir do grego, do hebraico, e da Vulgata, que é a tradução latina feita por Jerônimo no século IV, né? Ele fez uma primeira tradução para o alemão da Bíblia toda, né? E o que é interessante nessa edição aqui já é no formato de livro, já é impresso, né? Mas a gente vê que ela tem ilustrações. Essas ilustrações, obviamente, são interpretações posteriores para tornar a leitura mais convidativa, enfim, são obras de arte, mas a gente pode perceber, para que nos interessa, tem toda uma notação dos inícios de parágrafo, aqui os parágrafos já estão claramente demarcados, ao contrário do que aparecia nos manuscritos mais antigos, e também com notações de rodapé explicando coisas do texto bíblico, né? Então, o que a gente percebe é que há toda uma tradição de edição dos textos bíblicos, e a gente precisa ver agora como são os textos bíblicos nas edições modernas, que são essas que a gente tem em mãos, para as traduções em especial para o português, e também saber distinguir o que é texto bíblico do que é a anotação do editor, porque uma pessoa que não está familiarizada com essas coisas, às vezes pode confundir essas duas coisas, que são realmente de natureza bastante distinta, como a gente passa a ver agora. Então, essa daqui seria uma página de uma edição moderna das nossas Bíblias. Elas variam muito, o tamanho da letra, se tem ilustração, se não tem, mas o que nos interessa é o texto bíblico, né? E a gente vai ver uma série de questões aí que não pertencem ao texto bíblico e estão postas aí para nos auxiliar no acesso a esse texto, a nos referirmos ao texto, como a gente vai também aprender no próximo vídeo, como que a gente se refere a um texto, a um trecho do texto bíblico que a gente queira se referir, né? Nós vamos ver algumas coisas que não fazem parte do texto original. Começa que essas separações em capítulos foram colocadas a posteriori, elas começaram a ser colocadas na Idade Média, foram sendo sistematizadas. Então a gente vê que coisa interessante, no Gênesis 1, o livro do Gênesis 1 deve vir pelo menos até aqui, né? Mas a separação de capítulo começa aqui. Geralmente esse problema não acontece, mas a gente precisa saber que essa separação de capítulos não é do texto original, porque o texto original é corrido, é um contínuo, né?
Não há separação entre esse trecho e esse trecho aqui, como a sugestão de separação de capítulo mostra, embora haja uma mudança de assunto. Isso aqui está aqui para nos ajudar a ler um volume que pode ter 1.500, 2.000 páginas. Então, como é que a gente se localiza dentro desse texto? Também, esses números menores, que a gente chama de versículos, eles estão divididos, cada capítulo é dividido em um conjunto de versículos, porque se eu quiser achar quando que houve o nascimento de Caim, né? Então eu vou ler isso aqui no capítulo 4, no versículo 1 e depois no versículo 2, né? Já com Abel. Então, com isso, eu consigo saber o lugar em que estão os textos. Mas essas anotações são importantíssimas, mas elas não fazem parte do texto. E, da mesma forma, esses subtítulos que são colocados aqui não existiam no texto original. E qual é o problema disso? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu quiser separar, compreender o trecho, por exemplo, de Abel e Caim, ou o trecho em que Caim assassina Abel, né, eu tenho como localizar facilmente. Imagina, você está diante de um volume, como eu disse, de 1.500 páginas, 2.000 páginas, você quer localizar um texto em que Paulo fala sobre, por exemplo, o andar no Espírito num determinado livro. Então, você vai lá e abre. Fica mais fácil de achar com esses subtítulos. Mas não vamos nos esquecer que também isso pode gerar uma interpretação do texto. Geralmente, esses subtítulos são bons, na maioria das edições, mas a gente tem que saber que não deve se pautar na leitura por eles. Esses são recursos para nós localizarmos os textos que queremos, mas não são recursos para informar a nossa leitura, que deve ficar presa no texto. Voltamos aqui, então, a ver os textos mais antigos. Não tem nada disso, né? Isso vai sendo um recurso de edição, uma sofisticação das edições para nos facilitar localizar os textos. Mas a gente precisa tomar cuidado para não criar uma separação, um truncamento no texto bíblico. Então, com isso, a gente já sabe separar as principais marcas que o editor coloca na maioria das nossas Bíblias do texto bíblico propriamente dito. Muitas vezes a gente tem anotações de rodapé ou laterais aqui, como a gente tinha aqui já nessa Bíblia do século XVI, mas e também no rodapé, a gente vai ver mais alguns exemplos, que podem ser citações para você poder ver em que outros lugares da Bíblia esse trecho aqui é citado, ou então alguma nota do editor ou do tradutor explicando questões de tradução, ou um contexto de época, né? Por exemplo, você está lendo lá que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então, pode ter uma nota que explica em que ano isso aconteceu, como foi isso. São coisas que auxiliam nossa leitura, mas que não devem ser tomadas pelo texto bíblico. Uma outra coisa muito importante, muitas traduções trazem aqui a palavra Senhor em letra maiúscula. Olha, disse mais o Senhor Deus. Senhor está em letra maiúscula. A gente vai perceber que em alguns lugares o Senhor não está em letra maiúscula, né? Quando ele aparece em letra maiúscula, nas Bíblias, e que isso acontece, eu acho que essa é uma anotação bastante importante, de dar preferência para as traduções que fazem isso, porque no original hebraico, o que tinha aqui era, na verdade, o nome sagrado de Deus, o nome da aliança, que depois nós traduzimos por Javé, mas cuja pronúncia correta ninguém sabe exatamente qual fosse, né? Porque por, pelo temor de pronunciar o nome sagrado, pela reverência, pelo respeito ao nome da aliança de Deus com os humanos, ele não era pronunciado e ele passou a ser substituído no hebraico ainda, já no hebraico, por Adonai,
que quer dizer Senhor. Daí porque nossas Bíblias muitas vezes traduzem esses trechos por Senhor, e aí é importante quando a edição que você tem em mãos usa o Senhor em letras maiúsculas, porque você sabe que é um momento de reverência na leitura. Uma outra coisa que pode acontecer é você encontrar algumas marcas no texto, como um colchete, alguma outra coisa. Muitas vezes, quando você tem um colchete, ele pode estar indicando ou uma tradução mais rigorosa, mais próxima dos originais, a gente vai ver mais para frente a questão das traduções, mas pode ser alguma concordância necessária de ser feita no português que não era necessária de ser feita no grego, por exemplo, né, ou no hebraico. Ou pode ser também, pode estar indicando também um texto que alguns manuscritos mais antigos não tinham, como é o exemplo desse daqui, né? Então, geralmente esses textos, os textos que estão na Bíblia, as Bíblias que optam por ter esses trechos estão consolidados na tradição, em tradições muito antigas, mas, para efeito de um aprofundamento de estudo, algumas edições marcam que esses textos não estavam nos manuscritos mais antigos de que a gente dispõe, muitas vezes. Por exemplo, essa é uma questão. E aí é uma sofisticação que quem está começando a ler não precisa se preocupar, porque isso exige um estudo de outra natureza, mas é interessante você saber que as Bíblias trazem um conjunto de informações importantes para a nossa leitura. E trazem também, muitas vezes, Atos dos Apóstolos. A gente já viu isso aqui, esse trecho aqui, esse subtítulo, não faz parte do texto bíblico. Atos dos Apóstolos não começa aqui, começa aqui. Né? Mas, então, isso aqui é um prefácio que o editor colocou, uma apresentação que o editor colocou, com algumas informações que ele considera importantes para o leitor. E isso, se é uma boa edição, se é uma edição que não é boa, obviamente melhor não ler esses acréscimos. Se é uma boa edição, pode te ajudar na leitura, mas o que você precisa saber é que o texto bíblico é este aqui. Né? E aí ele pode ter uma série de notas importantes nesse sentido de ajudar nossas leituras. Quando você abre a sua Bíblia, muito provavelmente você vai encontrar um índice e a gente vai ver isso um pouco no próximo vídeo, e vai encontrar algumas notas de tradução, algumas referências. Por exemplo, a palavra Senhor sempre é escrita Senhor com letras maiúsculas. Quando o texto original é hebraico, aparece o nome de Deus, Javé. Que é aquele trecho que eu estava mostrando para vocês. E mais uma série de outras informações, que algumas são informações para um estudo mais erudito, para um aprofundamento, né? E às vezes o autor coloca algumas referências ao lado do texto para, enfim, toda a Bíblia costuma explicar os seus parâmetros de edição. E são recursos interessantes para quem está começando a ler a Bíblia. Depois a gente pega a prática com isso e nem se preocupa com isso, a gente discerne isso com muita natureza. Lembrando então que esse é um vídeo que visa apresentar essas convenções na edição da Bíblia, para que você possa ter certeza de que o texto que você está lendo é o texto bíblico e não uma adição feita para nos orientar. Isso é bastante importante, é simples, agora que você já sabe, é uma coisa simples, não é? E com isso você pode ler o texto com a calma, com a atenção necessária e também sabendo discernir um pouco melhor o que você está lendo. Bom, agora que vimos algumas convenções da edição das Bíblias e aprendemos a distinguir o texto bíblico dessas marcas de edição, vamos para um próximo vídeo que também é bastante introdutório. Quem já está familiarizado tem isso já bem dominado, mas para quem não está ainda habituado, a gente precisa ver como a gente localiza e como a gente escreve o endereço de um trecho da Bíblia. Por exemplo, eu quero achar
o nascimento de Caim, como eu já exemplifiquei. Você está com a Bíblia inteira aberta, você precisa ter uma referência que te leve direto àquele texto. Ou então você quer achar o momento em que Davi é consagrado rei, né? Bom, como é que você acha isso dentro do volume? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Agradeço a participação aqui de vocês e até o próximo vídeo.